no domingo que vem. Hoje eu quero, irmãos, pregar num salmo muito precioso. E eu peço para que você, por favor, abra comigo no salmo de número 93. Salmo de número 93, o salmo que falou muito comigo durante essa semana. Nós lemos ele na quarta-feira, nós temos uma reunião de oração, foi o salmo que eu trouxe. Salmo 93. E eu quero pregar hoje, irmãos, eu quero falar um pouco sobre a pregação expositiva. Quero falar um pouco sobre o poder da pregação do Evangelho do nosso Deus. E o título da mensagem dessa noite é Pregação expositiva, a maior tarefa de um pastor e a maior bênção de uma congregação. Pregação expositiva, a maior tarefa de um pastor e a maior bênção de uma congregação. Vamos ler Salmo 93. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor reina. Vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz, as águas levantaram o seu bramido, mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso do que as ondas do mar é o Senhor nas alturas. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis, e a santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Vamos ler novamente o verso de número 5. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis, e a santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Pai, louvamos o teu nome nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender o teu Evangelho. Ajuda-nos a compreender o poder da tua palavra, o poder da tua verdade, Senhor. Faz isso para a tua glória e para a nossa alegria. Senhor, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, do Teu Evangelho, da Tua verdade, Senhor, desse instrumento que o Senhor tem usado para converter, salvar pecadores, mas que o Senhor venha me usar com graça, com misericórdia, para a glória do Teu nome, Senhor, para a nossa alegria, para a exultação do Teu Filho Jesus. É assim que nós oramos. Amém. Irmãos, o Salmo 93 é um salmo que está dentro daquele conjunto dos salmos de entronização. Assim, esse salmo tem como cunho louvar e adorar o Senhor Deus pelos seus feitos. A entronização do seu nome é o objetivo principal deste salmo. O Salmo 93, ele descreve o governo soberano do Senhor. Ele exulta a majestade do seu controle, do controle da sua soberania incomparável. A soberania incomparável do Senhor Deus. Nós não sabemos ao certo, irmãos, quem é o autor deste salmo, contudo, sabemos aquilo que o salmista deseja ensinar. O salmista está vislumbrando a história como um apreciador da obra de Deus. O Senhor Deus, para o salmista, Ele está governando a criação, bem como todos os eventos em torno desta criação. E Ele então nos convida a admirar este Deus que controla todas as coisas. Ao que parece, o salmista tem passado dias de tribulações, dias de problemas, e nós sabemos que os problemas se levantaram contra ele, o aterrorizando. Por exemplo, ele vai dizer sobre os altos estrondos das águas. As águas levantaram a sua voz. Contudo, meus irmãos, ainda que ele esteja passando por todas essas situações, a sua convicção está bem alicerçada na primeira verdade deste salmo. Veja no verso de número 1, o Senhor reina. O Senhor reina com majestade e o Senhor reina com poder. O Senhor reina com majestade e com poder, e no verso de número 2, o Senhor reina desde a eternidade.
O Senhor, Ele reina sobre as circunstâncias da história. Ele está sobre, Ele está acima das circunstâncias da história. Verso 3 e 4. O salmista, ele não tem dúvidas. O seu Deus, o Deus soberano, tem o controle de todo o universo. Agora, meus irmãos, por meio do que Ele faz tudo isso? Por meio de qual instrumento o Senhor Deus controla todo o universo? Por meio da sua palavra. Deus reina por meio dos seus mandamentos, dos seus editos, dos seus estatutos. Verso de número 5. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade é o ornamento da tua casa. Então veja que o salmista deseja dizer que o Senhor reina, controla todas as coisas, irmãos, por meio da sua palavra. Ele reina. E o cetro que está em suas mãos é a sua palavra. O que ele quer dizer aqui com os mandamentos do Senhor? Será que ele está pensando tão somente no decálogo? Obviamente que não. Ele está pensando em todos os livros do Pentateuco, em todos os livros proféticos, em todos os livros históricos, em todos os livros da sabedoria, os poéticos. O que este salmo, então, tem a nos dizer sobre isso? Toda a verdade da Escritura, sendo palavra de Deus, permanece firme e fiel para sempre. É neste momento que você dá um glória. A Escritura, a Bíblia Sagrada, este livro preto aqui, irmãos, sendo palavra do Senhor Deus, permanece firme e fiel para todo sempre. Este é o fundamento da pregação expositiva. A compreensão que a palavra de Deus permanece firme e fiel. E com esta palavra, o Senhor Deus tem governado todas as coisas. Como nós podemos ver isso, irmãos, na Escritura? Como isso se relaciona com a pregação expositiva? Vamos começar, irmãos, como é que Deus criou todas as coisas? Comecemos lá no início, no primeiro capítulo do primeiro livro da Escritura, Gênesis capítulo 1, verso 1 ao verso 3. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriram a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. Ele deu ordem à sua criação, e todas as coisas vieram a existir do nada. Irmãos, tratando-se da palavra de Deus, o som é mais rápido do que a velocidade da luz. Pois foi por meio da palavra, do som que saiu da boca de Deus, que a luz foi criada. Haja luz. Depois, irmãos, foi por meio da sua palavra que Deus estabeleceu a sua aliança. Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, e Deus estabeleceu alianças por meio da sua palavra. Depois nós temos, irmãos, a queda do homem, em Gênesis capítulo de número 3. E veja, tal como Deus prometeu, por meio da palavra que saiu da sua boca, assim aconteceu. O homem foi amaldiçoado com a morte e separação de Deus. Todavia, é nesse mesmo capítulo também que a palavra de Deus, prometendo o Salvador, trouxe esperança para nós, pecadores. E tal como Deus prometeu em sua palavra, Deus assim fez por meio da vinda de Cristo Jesus. A palavra de Deus também criou um povo. A palavra de Deus criou um povo de um único homem. Gênesis capítulo 12, nós temos a palavra do Senhor Deus chamando Abraão, tirando-o da sua terra, da sua parentela, e criando dele, desse único homem, um povo. E assim, todas as famílias da terra foram abençoadas. Tal como Deus falou,
assim aconteceu. Por quê? Porque Deus reina por meio da sua palavra. A palavra de Deus também libertou o povo, liberta as pessoas, liberta o seu povo. Em Êxodo capítulo 3, nós temos a revelação de Deus a Moisés na sarça ardente. A voz de Deus prometeu libertar o povo do Egito, e assim o Senhor fez, irmãos. Se você ler, então, toda a Bíblia, toda a Escritura, você vai ver que tudo que Deus faz, Ele faz por meio da sua palavra. O levantamento de nações e a destruição de nações, Deus faz por meio da sua palavra. A salvação ou a repreensão do seu povo, Ele faz por meio da sua palavra. As constantes renovações da aliança, Deus faz por meio da sua palavra. Os milagres produzidos em meio ao povo foram feitos por meio da sua palavra. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus fez por meio da sua palavra. Os atos, os feitos do Senhor, Ele faz por meio da sua palavra. A expressão, palavra do Senhor, ela aparece, irmãos, não menos do que 3.800 vezes. Somente no Antigo Testamento a palavra do Senhor. O teólogo Carl Henry, ele nos diz o seguinte: Deus não será conhecido se Ele não falar. E não podemos conhecer a Deus se Ele não falar uma palavra que nós podemos confiar. De fato, irmãos, como é que nós conhecemos tudo isso? Por meio da revelação. E aí aqui eu me dirijo às nossas crianças. Crianças, como nós podemos conhecer Jesus? Hein, Dan? Como é que nós podemos conhecer Jesus, Dan? Como é que nós podemos conhecer Jesus, Pedrinho? Nós somos tão pequenos e o nosso Deus é tão grande. Como nós podemos conhecer a Deus? Crianças, Deus, Ele se revelou a nós. E a revelação de Deus é como se fosse um contar de um segredo. Se Deus não contasse a nós quem Ele é, jamais poderíamos conhecer a Deus. Jamais. Crianças, eu tenho certeza que nem seus pais, eu tenho certeza que vocês não tomaram café com Jesus hoje. Que vocês não acordaram e deram um bom dia para Jesus, que vocês não cumprimentaram Jesus. Como então nós podemos conhecer Jesus? Crianças, nós conhecemos Jesus por meio da Bíblia. Por meio da Bíblia. Este é o livro de Jesus. A Bíblia é o livro de Jesus. E aí, meus irmãozinhos, eu queria que você desenhasse para mim uma Bíblia. Desenhe para mim uma Bíblia. E do lado você pode desenhar o planeta Terra, o mundo, o planeta Terra. E se você consegue escrever, você pode escrever, ou talvez pedir para o seu papai ou sua mamãe escrever ao lado. A Bíblia é a palavra de Deus para o mundo. A Bíblia é a palavra de Deus para o mundo. Meus irmãos, se Deus é conhecido por meio da sua palavra, a pergunta é: por que, então, há uma ignorância generalizada acerca de Deus? Por que que Bíblias são compradas aos montes? Por que que as Bíblias são abertas aos montes nas reuniões de domingo e ainda há crentes que não conhecem a Deus? Ora, se Deus é conhecido por meio da sua palavra, então a resposta para essa pergunta está no fato de que muito pouco da sua palavra tem sido pregado em nossos dias. Irmãos, em nossa cidade, segundo o último dado do IBGE, de 2010, imagina, 22 anos atrás, basicamente,
Havia em Joinville 700 igrejas. 700 igrejas. É quase uma igreja para cada 1.000 pessoas. Dentro de um quadro do Brasil, a nossa cidade, entre aspas, ela é bem evangelizada. Mas a pergunta que eu faço aos irmãos é: por que que muitos crentes da nossa cidade ainda não conhecem o Evangelho? O Evangelho. Eu lembro que em 2012, eu e o pastor Renan, a fim de já começar, a conhecer a cidade e fazer os primeiros contornos da plantação da Vila da Graça, nós fizemos uma conferência lá no Hanover. Uma conferência de pregação do Evangelho, 3 dias de pregação do Evangelho. E eu lembro que um pastor e a sua esposa estavam presentes nos 3 dias. E a esposa deste pastor perguntou ao Renan assim, no último dia da conferência: pastor, onde estava o Evangelho que eu não conhecia? Onde estava o Evangelho que eu não conhecia? As pessoas não estão pregando o Evangelho, irmãos. O que eu vou te contar aqui até, ao mesmo tempo, é motivo de risada e motivo de lágrimas. Um amigo meu falou assim: Tiago, o meu pastor, ele tem, no seu sermão de domingo, ele tem 3 pontos. E esses 3 pontos ele repete todo domingo. Primeiro ponto, curiosidades bíblicas. Curiosidades bíblicas é o primeiro ponto da sua mensagem. O segundo ponto, causos e historinhas da vida dele. E terceiro ponto, noticiários da semana. É isso. As pessoas se reúnem ali para ouvir curiosidades bíblicas, historinhas e os noticiários da semana. Irmãos, isso é trágico. Isso é trágico. Steve Lawson, ele diz o seguinte, que o problema atual não está na escassez da pregação. Não. A questão reside na total decadência de muito do que hoje em dia se considera pregação. Pregar por pregar não tem efeito algum. O que produz efeito, o que produz resultado, meus irmãos, é como pregar, é o que pregar. É pregar a Bíblia como palavra de Deus. E veja, perceba comigo que a pregação expositiva ela não é tão somente um método, irmãos. Mas, acima de tudo, a pregação expositiva, ela é uma postura. Ela é uma postura quanto à palavra. Ora, se nós estamos lidando com a palavra de Deus, com o Evangelho, com a Bíblia, então a única coisa que deve ser exposta é a verdade de Deus. São os seus preceitos, são os seus princípios, são os seus valores, são as suas admoestações, as suas exortações, as edificações, as promessas, as ameaças de Deus, os consolos de Deus. O pregador é somente um megafone na mão de Deus. Enquanto ele expõe as verdades do Evangelho, Deus vai falando com o seu povo, Deus vai ameaçando o seu povo, Deus vai consolando o seu povo, Deus vai dando promessas ao seu povo. Haja vista que o pregador expositivo, então, compreende que tão somente a palavra de Deus é infalível e inerrante, isso é, ela não tem falhas, ela não pode errar, é palavra de Deus. O pregador expositivo vai tão somente expor o texto bíblico, aplicando-o na vida dos seus ouvintes. Não é falar, irmãos, assuntos sobre a Bíblia. Veja, pregação expositiva não é falar sobre assuntos da Bíblia. Pregação expositiva é pregar a Bíblia.
Não é citar as histórias da Bíblia com um cunho moralista, com um cunho social, mas pregar de fato a Bíblia. Em outras palavras, o pregador, ele faz o sermão. O pregador, ele faz a mensagem, mas a palavra desce de Deus. A palavra desce de Deus. O sermão é tão somente um meio de conduzir a palavra aos ouvidos e ao coração dos ouvintes. Irmãos, é da natureza da pregação expositiva. Faz parte da sua essência falar o que o Senhor falou. Falar o que o Senhor deseja falar à congregação. John MacArthur, falando sobre a pregação expositiva, ele vai dizer: a pregação expositiva é um gênero declarativo no qual a inerrância encontra a sua expressão lógica e a igreja tem a sua vida e poder. A inerrância exige a exposição como o único método de pregação que preserva a pureza da Escritura e cumpre o propósito para o qual Deus nos deu a sua palavra. Veja. E diante desse fato, então, permita-me responder duas grandes perguntas. A primeira pergunta: o que é um sermão expositivo? E a segunda pergunta: o que a pregação expositiva produz? Então vamos lá, o que é uma pregação expositiva? Como é um sermão expositivo? Irmãos, a pregação expositiva, ela tem algumas características essenciais. A primeira delas, o sermão expositivo, ele é desenvolvido sob o fundamento de que a Bíblia é a palavra inerrante e infalível de Deus. A pregação expositiva, o sermão expositivo, ele é desenvolvido sob o fundamento de que a Bíblia é a palavra inerrante e infalível de Deus. Essa é a primeira característica. Esse é o primeiro pressuposto fundamental. Porque se a palavra não erra em suas verdades, se ela não erra em seus preceitos, se não falha em suas promessas, o sermão então deve ser tão somente a exposição dessa palavra, a exposição dessa verdade, a exposição desses preceitos, a exposição dessas promessas. Portanto, o pregador expositivo, antes de qualquer outra coisa, ele assume a inspiração completa, integral das Escrituras. Falando ao jovem Timóteo, Paulo vai dizer: toda Escritura é inspirada por Deus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a Escritura, não parte dela. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Cada letra, irmãos, cada letra formando cada palavra aqui, e todo o sentido dessa palavra foi soprado então por Deus para ensinar a sua vontade ao seu povo. Abra comigo, por favor, em Provérbios, capítulo de número 30. Provérbios 30. Veja o que diz o sábio Salomão. Verso 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Veja. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ora, haja vista então que a palavra de Deus é comprovadamente pura e protege quem nela se refugia, o que deve então fazer o pregador? Veja no verso seguinte: nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. Nada acrescente, pregue tão somente. Segunda característica: o sermão expositivo abraça a supremacia das Escrituras. O pregador
expositivo, ele não deseja, irmãos, embelezar a Escritura. Não deseja embelezar a Escritura com suas histórias, com causos, com curiosidades, com noticiários da semana. Não há necessidade disso. Na verdade, isso é impossível. Não dá para embelezar a Bíblia. É impossível. Ela já é bela. Ela já é poderosa. Creio que foi Martinho Lutero que disse: você olha para um leão e você sabe que o leão, ele é poderoso. Você sabe que o leão, ele é um caçador nato. Você não precisa ensinar o leão a caçar. Você simplesmente abre a jaula. Martinho Lutero estava falando sobre a Bíblia. A Bíblia é este leão. O pregador não precisa ensinar o leão a caçar. O pregador só abre a jaula. Deus caça. Deus vai caçar os pecadores. Deus vai fazer o seu trabalho. Eu não preciso ensinar o Senhor Deus a fazer isso. O pregador expositivo, ele simplesmente abre a jaula. E aí, novamente, eu me dirijo às crianças. Crianças, a Bíblia, ela é tão poderosa, que ela é parecida como um leão quando está com fome. Um leão. Nós não precisamos ensinar o leão a caçar. Da mesma forma, crianças, nós não precisamos ensinar Deus a fazer a sua obra por meio da Bíblia. A única coisa que nós precisamos fazer, crianças, é pregar o Evangelho. Eu queria que você, criança, pensasse no seu amiguinho, lá da sua escola, ou no seu vizinho, ou no seu primo que ainda não conhece Jesus. Pense em alguém que não conhece Jesus. Como é que ele pode ser salvo? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, esses seus amigos que ainda não conhecem Jesus, eles podem ser salvos por meio da pregação da Bíblia. Você não precisa fazer muita coisa, basta decorar um versículo. Deus é poderoso para usar esse versículo para salvar o seu amiguinho. Você simplesmente recita, simplesmente fala. Deus é poderoso para salvar este seu amigo, pois a palavra de Deus é suprema. A palavra de Deus é tão forte como o leão. Irmãos, o Salmo 19, do verso 7 ao verso 11, nos diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por meio delas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecer os seus mandamentos. Veja, quem pode instruir o povo de Deus? A palavra. Quem pode admoestar o povo? A palavra. Quem pode convencer o pecador dos seus pecados? A palavra. Portanto, a pregação expositiva, ela exulta a supremacia da palavra. Porque o pregador sabe que tão somente a palavra pode fazer estes feitos na vida do homem. Terceira característica, meus irmãos, o sermão expositivo, ele postula que Deus, ele continua a falar por meio da sua palavra e, por isso, quando o pregador é fiel em seu sermão, Deus fala com o seu povo. Deus fala com o seu povo. O sermão expositivo, ele postula que Deus, ele continua a falar com o seu povo por meio da sua palavra, isto é, quando o pregador, então, ele é fiel ao texto, Deus fala, Deus comunica. Deus já comunicou a sua palavra, a sua vontade por meio dos profetas. Ele não faz mais isso. Deus já comunicou a sua vontade, Deus já comunicou a sua palavra por meio de sonhos. Ele não faz mais isso. Deus já comunicou a sua palavra por meio da sua voz audível.
Não mais hoje. Deus já comunicou a sua vontade usando sortes, usando teofanias, usando anjos. Hoje não mais. Hoje Deus fala por meio da exposição da sua palavra. Por favor, abra comigo em Hebreus capítulo de número 1. Veja o que o escritor de Hebreus fala logo no capítulo 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Veja. Deus comunica Cristo. E a pergunta é: onde nós podemos conhecer Jesus? Na Bíblia. Jesus disse em João capítulo 5, verso 39, as Escrituras testificam acerca de mim. Jesus respondendo aos fariseus: vocês leem a Escritura porque acham que podem encontrar vida eterna nas Escrituras, mas as Escrituras testificam acerca de mim. Como nós podemos, irmãos, conhecer a Jesus, este que é a voz do Pai na Escritura, somente na Escritura. Portanto, todo pregador expositivo, ele vai de uma maneira ou de outra, em qualquer texto da Escritura, desembocar em Jesus e na obra de Jesus. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Preste atenção nisso. Uma exegese, irmãos, acurada, uma pregação acurada, ela vai mostrar que qualquer texto das Escrituras tem um ou mais desses 4 propósitos redentivos. Uma exegese bem acurada, uma pregação fiel das Escrituras, ela pode ter um ou mais desses 4 propósitos. Primeiro, o texto ele pode prever a obra de Cristo. Qualquer texto da Escritura. Você olha para a Escritura. O texto ele pode prever a obra de Cristo. Em segundo lugar, o texto ele pode preparar a obra de Cristo. O texto ele pode preparar a obra de Cristo. Em terceiro lugar, o texto ele pode refletir a obra de Cristo. E em quarto lugar, o texto ele pode resultar da obra de Cristo. Portanto, em qualquer lugar da Escritura que o pregador abrir e pregar, ele deve desembocar em Cristo Jesus, ele deve apontar para Cristo Jesus. Charles Spurgeon, ele contava a história de um ministro ancião que ouviu um jovem pregar, e quando ele perguntou o que havia achado da mensagem, o ancião então respondeu: olha, para te falar a verdade, eu não gostei nem um pouco, pois eu não vi Cristo em nenhuma parte do sermão. Claro que não, respondeu o jovem. Até mesmo porque eu não vi Cristo sendo mencionado em parte alguma do texto. O jovem falou: eu não vi em nenhum momento o texto falar sobre Jesus. E aí o Spurgeon dizia que esse velho ancião exclamou: você não sabe que qualquer povo, qualquer aldeia, ele tem um caminho até a capital? Ele tem uma trilha até a grande cidade? É assim que o pregador expositivo deve encarar a Escritura. Você pode pregar na genealogia do Antigo Testamento. Ali tem Cristo. Ali tem um caminho dessa aldeia até a capital, até a grande cidade, até a pessoa de Cristo Jesus. Quarta característica. O sermão expositivo, ele usa todas as ferramentas necessárias para que o texto seja tão vivo quanto nos dias em que foi escrito. O sermão expositivo, ele usa todas as ferramentas, irmãos,
disponíveis ali para que o texto seja tão vivo quanto nos dias em que foi escrito. Irmãos, veja, um sermão expositivo, eu não estou falando da eloquência do pregador, não estou falando isso. Eu não estou falando sobre a personalidade do pregador no púlpito. Eu estou falando de uma pregação do texto. Uma pregação fiel do texto não se faz em 2 horas da tarde de um domingo, não se faz. Teve um dia que eu perguntei assim, no grupo do WhatsApp do Conselho de Pastores de Joinville. Você sabe que a nossa igreja, a nossa cidade, ela é repleta de igrejas neopentecostais, né? Igrejas que não pregam o Evangelho, Igrejas neopentecostais não pregam o Evangelho. E a nossa cidade é repleta dessas igrejas. Eu perguntei assim, irmãos, por curiosidade, quanto tempo os irmãos levam para pregar o Evangelho, para fazer um sermão? Quanto tempo os irmãos passam na preparação de um sermão? Aí um pastor bem conhecido falou assim, a vida toda. A vida inteira. Quando eu li, eu falei, ixi, entendi o que você quis falar aqui. Mas aí eu realmente fui atrás. Não, mas em horas. Quantas horas? Quanto tempo? Aí, este pastor falou assim, umas 2 horas. 2 horas? 2 horas? Irmãos, uma exposição de uma perícope das Escrituras, dentro de uma escola de pregadores fiéis, de pregadores expositivos, de homens que querem expor realmente a Escritura. O sermão, o preparo do sermão não é feito em menos do que 20 horas. Não é feito. Não há como você pregar fielmente o Evangelho com uma preparação de 2 horas. Não há como. O John Stott dizia, o sermão expositivo, ele deve ter, no mínimo, uma média aí, mais ou menos, de 20 a 25 horas de preparação. E aí, ele estava dando um seminário sobre isso, né? E aí tinha um grupo de pastores brasileiros, inclusive, que perguntaram assim, tá, mas essa aí é a realidade dos ingleses, que tem um culto, né? Durante a semana. E a gente lá no Brasil, que tem escola bíblica dominical, tem culto durante a semana, né? Tem culto lá dos departamentos, precisa dar uma palavra aqui, uma palavra ali. O que a gente faz? Aí o John Stott falou assim, se prepare para estudar para uma pregação, e as outras pede perdão a Deus. Pregue, mas peça perdão ao Senhor, que você não vai conseguir expor realmente as grandes verdades do texto, irmãos. O sermão expositivo, ele deve, primeiro, ser embasado numa passagem das Escrituras. Segundo, conter o real sentido do texto. Terceiro, relacionar o sentido do texto com o contexto imediato da passagem. Quarto, clarear as verdades do texto. Quinto, ele deve apontar para Cristo em sua obra. E sexto, aplicar as verdades do texto em nossos dias. Se o pregador ele deseja fazer isso com excelência e dedicação, irmãos, ele vai gastar um bom tempo no preparo da mensagem. E é por isso que a nossa igreja, desde o primeiro culto, quando havia 4 pessoas, irmãos, estávamos reunidos lá no Lar Menino João de Paula, no orfanato desativado. A gente alugava o refeitório de um orfanato desativado. No primeiro culto, estávamos ali expondo o Evangelho de João. Primeiro culto, João, capítulo 1, do verso 1 ao verso 18. Eu estava falando com o pastor
da Atos 29, que veio no lugar do Henrique Calado, ele falou assim: Tiago, em 7 anos, desde o primeiro culto da Vila da Graça, a Vila da Graça não nasceu debaixo, irmãos, de nenhum racha, de nenhuma divisão. O que aconteceu nesses 7 anos? Eu falei, cara, eu simplesmente apostei em 3 coisas. Primeiro, pregação expositiva. Segundo elemento, eu apostei em oração semanalmente. E em terceiro, confessionalidade. Até hoje, irmãos, nós batemos nisso. E eu quero apostar, eu aposto, estou pagando para ver o que Deus pode fazer em nossa comunidade ao longo dos anos. Pregação expositiva, vida de oração e confessionalidade. Agora, a pergunta é: o que a exposição da palavra produz? Quais são os efeitos? O que a pregação expositiva produz? Em primeiro lugar, a pregação expositiva fiel do texto, ela produz vida. Vida. Abra comigo em Ezequiel capítulo 37. Veja aqui a visão, você sabe, você conhece esse texto, a visão dos ossos secos. Irmãos, basicamente todo o capítulo aqui nos fala como a palavra do Senhor pode produzir vida em ouvidos mortos, em ouvintes mortos. Naquela visão, Deus mandou o profeta simplesmente pregar, anunciar a sua palavra. Verso 3 ao 5. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Irmãos, o que o profeta fez? Ele pregou o evangelho, ele pregou a palavra. Não qualquer mensagem, não testemunho de vida, não curiosidades bíblicas, mas a palavra do Senhor. E o que aconteceu? Aquele monte de esqueletos ali recebeu carne, e o Senhor então soprou sobre eles o seu espírito. Versos 7 ao 10. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Veja que não é qualquer sermão, veja que não é qualquer palavra, mas a palavra que o Senhor estava ordenando, a mensagem que o Senhor estava ordenando. Profetize. O quê? Profetize isso. Profetize que o Senhor Deus vai soprar os ventos. Fale assim. Diga isto, exatamente isto. Diga essas palavras. Com o resultado da pregação fiel, os mortos reviveram naquela visão de Ezequiel. Irmãos, pregação expositiva é isso. É pregar o que o Senhor Deus ordenou pregar. Nem menos e nem mais. Somente o que o Senhor ordenou. Em segundo lugar, a pregação expositiva produz santidade, irmãos. Santidade. Ela produz vida piedosa. Na oração sacerdotal de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em João capítulo 17, verso 17, o Senhor Jesus orou ao Pai, intercedendo pelo seu povo: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus sabia que o poder
da santificação reside na palavra do Senhor. O mesmo falou o salmista, no Salmo 119, verso 11: eu guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Veja, o conhecimento da palavra vai gerando gradativamente, irmãos, uma santificação no coração do crente. A pregação vai diariamente gerando vida piedosa no coração dos crentes. Os crentes vão pecando menos, enquanto eles amam mais o Senhor, amam mais a sua palavra. Portanto, quando ouvimos uma pregação expositiva, nós estamos em contato direto com as implicações bíblicas, com o instrumento de santificação do Senhor. Em terceiro lugar, a pregação expositiva produz sabedoria. A palavra exposta também gera, irmão, sabedoria espiritual para lidar com as demandas da existência. E novamente eu me volto aqui para o salmista, que vai dizer no Salmo 119, verso 129, verso 130, os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Veja, a explicação da tua palavra ilumina, dá discernimento aos inexperientes. Segundo o salmista, a explicação da palavra, ou seja, a pregação expositiva, ela dá discernimento de vida para todos nós, que não temos experiência, todos nós estamos no mesmo barco, não sabemos o que vai acontecer amanhã conosco, somos surpreendidos por situações diversas. Por exemplo, veja aqui o que o salmista está dizendo, que a explicação da tua palavra gera discernimento e ilumina o coração, ilumina a mente. Pega, por exemplo, as bem-aventuranças. Você lê as bem-aventuranças, irmãos, ali, obviamente, é uma riqueza. O Senhor fala com você por meio da leitura das bem-aventuranças. Agora, quando um pregador ele se dedica a estudar o que significa cada verso, cada preceito, Deus, de uma forma especial, Ele ilumina a sua mente. Ele vai lhe dar discernimento na explicação da palavra, na explicação do texto. Irmãos, a pregação expositiva, ela produz esperança. Ela produz esperança. Deixe-me contar um pouco sobre o poder da palavra de Deus. Em 1966, aconteceu uma grande tragédia numa cidade chamada Aberfan, no país de Gales. Um deslizamento de dejetos, irmãos. Dejetos de uma mina de carvão, não menos do que 150 mil toneladas, 150 mil toneladas de dejetos caiu sobre uma escola de ensino fundamental, matando 166 pessoas, destas 144 crianças. 144 crianças que estudavam no ensino fundamental. A cidade estava em prantos, enlutada. Uma nuvem de luto e de tristeza cobriu a cidade por meses. O Reino Unido ficou em choque. A rainha Elizabeth, ali dentro do protocolo real, foi até aquela vila, tentou fazer um discurso de esperança, conversou com os pais, conversou com as mães, abraçou a família e nada resolveu. Um ano depois,
Um ano depois da tragédia, 1967, a cidade ainda estava enlutada. Alguém lembrou assim: vamos chamar o velho pregador expositivo de Londres, vamos chamar o Dr. Martin Lloyd Jones para pregar neste memorial. Vamos chamar o Martin Lloyd Jones para expor o Evangelho, para ver se de alguma forma traz esperança para a cidade, para aquela vila. Chamaram um velho. Lloyd Jones já era velho, cabelos brancos. Acomodaram Lloyd Jones numa capela. Instalaram ali todo o equipamento de rádio. Os que conseguiam ficar na igreja, lotaram a igreja, pessoas ficaram do lado de fora. Não se via uma pessoa andando nas ruas daquela cidade, todas estavam em suas casas, irmãos, ouvindo pelo rádio o pregador pregar o Evangelho, Martin Lloyd Jones pregar o Evangelho. E um pregador, irmãos, um velho com uma Bíblia na mão, expulsou para sempre o luto de uma cidade inteira. Simplesmente abrindo o Evangelho e pregando o Evangelho de Cristo Jesus, a esperança de Cristo Jesus para corações enlutados, irmãos. Consolando o pai e a mãe que perdeu o seu filho, por vezes filhos, naquela tragédia. Um velho com uma Bíblia velha na sua mão, pregando o Evangelho. Este é o poder da palavra de Deus. Este é o poder da Bíblia. Este é o poder deste cetro poderoso que Deus tem em suas mãos. O Senhor reina. Os seus mandamentos estão firmes para todos sempre. Quando nem mesmo a rainha da Inglaterra, abraçando, tentando consolar famílias, pode de alguma forma fazer algo, chama um velho para pregar o Evangelho com uma Bíblia aberta, explicando o texto. Corações enlutados recebem esperança. Algumas aplicações para nós. A primeira delas, permita-me perguntar a você, como é que você tem preparado o seu coração para ouvir a mensagem do Evangelho? Neste momento agora, um momento como esse, como é que você tem preparado o seu coração? Como é que você tem gasto o seu domingo e principalmente as horas que antecedem este culto a Deus, essa reunião solene? Irmãos, talvez alguns de nós estão se dispersando facilmente em frente à TV. Por vezes até mesmo assistindo programas que aborrecem o Senhor Jesus. Por vezes vendo vídeos no YouTube, canais no YouTube que aborrecem o Senhor Jesus. A pergunta é, como é que o teu coração vai ficar preparado para ouvir uma mensagem tão poderosa como essa? Você precisa se preparar, corpo e alma, para ouvir essa palavra. Ao chegar aqui, não se distraia. Desligue o seu celular. Os nossos filhos estão aqui, as nossas crianças fazem parte do culto, mas não se distraia com elas. É natural, nós estamos em família. As crianças estão aqui recebendo os benefícios da aliança, não se distraia com elas. Ouça a palavra. Há algo mais importante. Talvez uma criança está chorando, é natural. Você já ouviu muitas e muitas vezes crianças chorarem na sua vida. Não é nada diferente. Preste atenção. Se algo está talvez lhe tirando ali a concentração, ore ao Senhor Deus. Mas você precisa ouvir, você precisa se preparar o seu coração para ouvir a mensagem do Senhor. Em segundo lugar, não perca o seu tempo com pregadores que não pregam expositivamente, irmãos.
Um pregador que não expõe a verdade de Deus não tem nada a dizer a você. Ele pode ter muitos títulos, mas se ele não expõe a verdade da Escritura, ele não tem nada para contribuir com a tua vida espiritual, absolutamente nada. E é por isso que eu estou dizendo, a pregação expositiva não é um método. A pregação expositiva é uma postura para com o Evangelho. Por vezes, pessoas não pregam o Evangelho porque não acreditam nele. Se um pregador realmente acredita que a palavra é de Deus, que a palavra é poderosa, ele vai pregar a palavra, que é poderosa. A matemática não fecha, essa conta não fecha. Portanto, se um pregador sobe ao púlpito e nem abre as Escrituras, ele está comunicando que ele não crê nesse livro, ele não crê nesse Evangelho. Ele não crê que Deus tem esse cetro poderoso em suas mãos e fala ao seu povo por meio da pregação do Evangelho. Portanto, um pregador não expositivo, que não prega a verdade da Escritura, não tem nada a dizer ao seu coração. Absolutamente nada. Não perca tempo com eles. Quando um pregador ele troca a mensagem fiel do texto para tentar resolver problemas de incrédulos. Nós temos vários hoje, coaches, né? Coaches. Quando um dito pregador, ele troca isso, irmãos, para tentar resolver problemas de incrédulos, ele corrompeu a verdadeira adoração. E segundo o apóstolo Paulo, ele é anátema, ele é um maldito. Ele não está pregando o Evangelho de Cristo, ele está pregando um outro Evangelho. Ele está usando o nome de Jesus simplesmente como massa, usando o nome de Jesus como instrumento para ludibriar as massas. Não caia no conto da carochinha. Oremos, meus irmãos, todos nós, para que o Senhor levante em nossa congregação pregadores positivos. E Deus já tem feito isso com alguns jovens da nossa igreja. Que o Senhor levante outros, e outros, e outros. Que os nossos filhos sejam os futuros pregadores expositivos dessa igreja. Que o texto, irmãos, gravado aqui nesse púlpito, prega a palavra, seja uma verdade para sempre nessa congregação, para sempre nessa igreja. Que preservemos o zelo pela mensagem bíblica, pela mensagem fiel, a fim de que Cristo seja conhecido e desejado no coração de pecadores, no coração do seu povo. Essa deve ser a nossa oração, irmãos. Amém? Deus, Ele está reinando na história, governando a história, por meio da sua palavra. E Ele reina na sua igreja. Ele reina na sua igreja, por meio da pregação da sua palavra. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado pelo Teu Evangelho, obrigado pela Tua palavra poderosa, Senhor. Ó Deus, as águas, elas levantam o seu bramido. Por vezes as águas, elas chegam até mesmo ao nosso pescoço, Senhor, tentando nos afogar. As ondas batem contra o nosso barco, por vezes, tentando virá-lo. Mas a Tua voz é mais poderosa. A Tua palavra é mais poderosa. Somente a Tua palavra tem o poder de acalmar as tempestades da nossa vida, Senhor. O bramido do mar. Por favor, ajuda-nos, por meio do Teu Evangelho, consolando o nosso coração, ensinando-nos, admoestando-nos, ó Deus, ameaçando-nos
advertindo o nosso coração, dando-lhe promessas, ó Deus, preciosas, por favor. Faz isso por meio da pregação fiel do texto sagrado. É assim que nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém.